meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Eurípia, eu sou professora de Biologia e de Ciências e hoje nós vamos falar, sobre drogas psicoativas. Está contido no PET 4, na semana 5. As habilidades que nós vamos alcançar, que nós pretendemos alcançar, explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas e suas possíveis consequências, os distúrbios e as doenças. Na aula de hoje nós vamos conhecer o funcionamento do sistema nervoso, compreender o mecanismo de ação das drogas psicoativas no sistema nervoso do ser humano. Essa temática drogas, ela será vista em 2 aulas. Nós estudaremos hoje sobre as drogas psicoativas e na próxima semana, efeitos das drogas no organismo e o convívio social. Isso é para a gente refletir, tá, meus amores? Por que muitas pessoas recorrem ao uso de drogas? Será que as drogas são sempre ruins? Será que uma droga pode fazer bem à saúde? Você conhece situações em que o uso de determinadas drogas pode ser adequado? O que faz as drogas serem nocivas à saúde? Isso é para a gente pensar. Por quê? O que é droga? Onde que vende droga? A gente vê drogaria. Drogaria é uma farmácia, né? Onde vende drogas. Um simples analgésico para dor de cabeça é uma droga. Tá? É um tipo de droga. Então, o que são drogas? Drogas, segundo definição da Organização Mundial da Saúde, é qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais sistemas, produzindo alterações fisiológicas e de comportamento, humor e cognição. Cognição é o aprendizado, tá? Tudo que a gente internaliza é a cognição, a aprendizagem. Por que deve estudar sobre drogas? Por que ele está contido, no meu PET, sobre drogas? Nós vamos conhecer, compreender e nos conscientizarmos, tá certo? As drogas, elas são chamadas de substâncias psicoativas ou psicotrópicas, sendo também conhecidas como tóxico, narcóticos ou entorpecentes. Algumas são usadas como medicamentos e, como todo medicamento, só devem ser usadas sob orientação médica. Isso aqui, gente, por exemplo, vocês já viram os remédios que eles falam tarja preta, tarja vermelha? Uma Novalgina você consegue na farmácia comprar, mas uma medicação para a pessoa que tem insônia, uma medicação antidepressiva, alguns tipos de medicamentos, a receita que o médico te dá fica presa na farmácia, fica lá na farmácia, uma cópia para eles. Exatamente por causa da responsabilidade referente ao que ela vai causar naquele metabolismo daquela pessoa que está usando. As principais drogas psicoativas são aquelas usadas para alterar o funcionamento cerebral, por isso psicoativas, Funcionamento cerebral, causando modificações no estado mental, no psiquismo. Sistema nervoso e as drogas. As drogas psicotrópicas são aquelas que atuam no cérebro, modificando nossa maneira de sentir, de pensar, muitas vezes de agir. São utilizadas para produzir alterações nas sensações, no grau de consciência ou no estado emocional, de forma intencional ou não. A aspirina, por exemplo, atua no cérebro para impedir a dor, mas não modifica o comportamento. Tem drogas que modificam o comportamento.
classificação de acordo com os efeitos sobre o sistema nervoso central. Sistema nervoso central é o cérebro, tá, gente? Drogas depressoras da atividade mental. Álcool, né, que é o mais, né, opioides, barbitúricos, o benzodiazepínicos e os solventes. Essas são depressoras da atividade mental. As drogas estimulantes da atividade mental. Anfetaminas, cocaína, cafeína, nicotina. O café também é tido como uma droga estimulante. Só que aí vai estar na quantidade. Uma coisa é você tomar café de manhã e de tarde, em doses, né? A outra coisa é você tomar 2 garrafas de café, 2 litros de café, realmente vai fazer uma diferença no seu metabolismo, tá certo? Então aí está na quantidade. Drogas perturbadoras da atividade mental. Plantas e cogumelos alucinógenos, maconha, LSD e o êxtase. Você sabe a diferença entre drogas lícitas e ilícitas? Drogas lícitas são aquelas permitidas por lei. Mas permitidas por lei, gente, para maiores de 18 anos. Criança não vai em bar comprar cerveja e outras bebidas, não. Não é permitido nem para criança de forma alguma, nem as lícitas, tá? Então, são aquelas permitidas por lei para maiores de 18 anos, como, por exemplo, o álcool e o fumo de tabaco, o cigarro comum, tá? Mas isso não quer dizer que elas não façam mal, vai fazer mal. Afinal, todas as drogas podem causar sérios distúrbios físicos e psíquicos. Por exemplo, gente, o cigarro ele vai atacar o quê? Os pulmões, né? Com o tempo pode ter um enfisema pulmonar e dentre outros problemas, problema respiratório, né? O álcool, o fígado, o estômago, dentre outros órgãos, vão ficar afetados também. E são drogas lícitas, né? Por exemplo, bebidas alcoólicas e tabacos não podem ser comercializados para crianças e adolescentes. No caso de medicamentos, alguns só podem ser adquiridos por meio de prescrição médica especial. Como eu falei com vocês, os de tarja preta e vermelha, a receita fica retida, né? E tem a assinatura lá do médico, com o CRM dele e tudo. Porque se houver algum problema com aquela pessoa, eles estão calçados por lei pelo que o médico prescreveu, ele que é o responsável. Drogas ilícitas são as proibidas por lei, mesmo para maiores de 18 anos, como a maconha, o crack, a cocaína, dentre outras. Além de prejudicar a própria saúde, quem as usa está sujeito às penas de lei. Quais são os riscos do uso de drogas lícitas e ilícitas? Então, aqui, essa figura está no pé de vocês. Depois vocês podem dar uma olhada, tá? Aqui, por exemplo, os riscos, né? Aqui está restrito porque não tinha um lugar para colocar mais, né, gente? São vários, poderia ter um quadro aqui cheio dos riscos, né? Mas, enfim, só para a gente contextualizar, o uso da cocaína, o risco de infarto. O consumo da maconha, episódios de pânico, e aqui também os cientistas já descobriram que a fertilidade, tanto do homem quanto da mulher, vai ficar comprometida. A ovulação, por exemplo, a ovulogênese, né, e a espermatogênese também, que é quando o espermatozoide vai ser formado, ele pode ficar com defeitos, né, na morfologia dele, na forma dele. E isso vai gerar ou infertilidade, ou quando tiver um filho com algum, entre aspas, né, algum defeito. Entre aspas, tá, gente? Por causa do formato ali do espermatozoide. O uso do êxtase, diminuição rápida e grave da capacidade cognitiva. Além do que, aumenta muito a pressão sanguínea, a pessoa sente muito calor, ela pode morrer até por desidratação. Tá certo?
inalação de lança-perfume, risco de parada cardíaca ou respiratória, o uso abusivo do álcool. Coma alcoólico, vocês já ouviram falar de coma alcoólico? É quando a pessoa bebe até, né, o fígado, ele não aguenta mais, ele não processa mais, né? O risco de depressão respiratória e parada cardíaca também. Por que as drogas causam dependência? O uso regular de drogas faz o indivíduo desenvolver certa tolerância a substâncias psicoativas, ou seja, seu corpo torna-se progressivamente menos sujeito a seus efeitos. Que a gente tem uma parte do cérebro, né, que vai carregar ali a dopamina, que dá a sensação de prazer, né? Quando você pensa assim, nó, que calor, vou tomar um copo de água bem geladinho. Aí você chega lá, tomou aquele copo de que prazer, né, que dá aquele copo gelado. É a dopamina que faz isso. Ela já faz, ela é compensatória, né? Você já experimentou, por exemplo, uma carninha quentinha ali com um tomatinho. Aí você fala assim, não, hoje se eu for comer, na hora que você vai comer não te dá aquele prazer. Então, é o sistema límbico, né, que faz isso. Então, no caso da droga, ela vai carregar essa dopamina também. Só que em excesso, né, a pessoa vai fazendo uso da droga, fazendo uso, quando vê nada, qualquer quantidade que ela usar não vai suprir, não vai deixar ela satisfeita. Esse sistema límbico, né, ele não vai ficar controlado, vai causar uma disfunção desse sistema límbico. E é com esse sistema que dá o aprendizado, a vontade de fazer as coisas, tá? De tudo. Se você vai organizar uma casa, se você vai fazer um dever de casa, se você vai para a escola, tudo isso, o sistema límbico está à frente, né? Que é o que te dá a vontade, o prazer de fazer as coisas. E no caso do usuário de droga, ele vai ficar com esse sistema já, né? A parte neuronal dele danificada. Então, o uso regular de drogas faz o indivíduo desenvolver certa tolerância a substâncias psicoativas, ou seja, seu corpo torna-se progressivamente menos sujeito a seus efeitos. Para obter a mesma sensação, são necessárias doses maiores, porque ali lança dopamina, né? E cada vez mais quantidade vai ser insuficiente para ele sentir o prazer, que ele sentia normalmente com um copo de água gelada ou com uma comidinha quentinha, né? Há drogas que estimulam a sinapse de tal forma que, com o tempo, apenas os neurotransmissores não são suficientes para garantir a passagem eficaz dos impulsos nervosos, que é aquilo que eu falei para vocês. Na comunicação de um neurônio com o outro ali, da sinapse celular, né, que é liberada essa dopamina, ele vai, cada vez, vai gastar mais quantidade da droga para liberar mais dopamina, mais, porque ele não tem, né, causa danos nesse sistema. A droga passa, então, a ser necessária para a transmissão adequada dos impulsos nervosos. Quando isso acontece, desenvolveu-se a dependência. Se, nesse estágio, o uso for suspenso, pode haver consequências. Síndrome da abstinência, como dores, cãibras, febres, calafrios, vômitos, ansiedade, insônia, diarreia. Por isso, podemos dizer que todas as drogas provocam efeitos na pessoa que faz uso delas. E isso causa riscos à saúde, de modo que os efeitos e os riscos variam conforme a droga, incluindo danos permanentes no organismo e até a morte. Pode causar a morte, como a gente viu, né, anteriormente. Como as drogas interagem com o nosso sistema nervoso? As drogas psicotrópicas, elas podem ser depressoras, estimulantes ou perturbadoras da atividade do sistema nervoso central, que é o cérebro, né? Cujo órgão principal é o cérebro. Tais drogas, as depressoras do sistema nervoso central,
elas apresentam a diminuição das atividades cerebrais. Elas diminuem a atividade cerebral, que elas são depressoras do sistema nervoso. Então, vai dar uma freada aí na sinapse, deixando mais devagar, desligado e alheio, menos sensível aos estímulos externos. Reduz a atenção, a concentração, a memória e a capacidade intelectual. Algumas delas são o álcool, inalantes, solventes, soníferos, ansiolíticos, antidepressivo e morfina. Como eu falei com você, gente, tem gente que faz uma cirurgia grande que ele vai sentir muita dor. Então, no hospital, eles podem usar a morfina? O médico, com a prescrição médica? Sim, pode, mas na quantidade que o médico vir que vai sedar aquela dor referente à cirurgia, aos cortes, né? Ao que ele se propôs fazer na cirurgia, e vai sedar a dor, vai funcionar, no caso da cirurgia ali, né, no dia da cirurgia e logo após, vai ser como se fosse um analgésico mais forte, mas em hospital é sob prescrição, tá? A quantidade e com o médico. Drogas estimulantes do sistema nervoso central. Essas substâncias aumentam a atividade cerebral, uma vez que imitam ou cooperam com os neurotransmissores estimulantes do organismo do indivíduo, como a epinefrina e a dopamina. Assim dão sensação de alerta, disposição, resistência, mas que ao fim de seus efeitos confere cansaço, indisposição, depressão, devido à sobrecarga que expôs o seu organismo. Algumas delas são nicotina, cafeína, anfetamina, cocaína, o crack e a merla. Drogas perturbadoras do sistema nervoso. Drogas estimulantes ou perturbadoras da atividade do sistema nervoso central são aquelas drogas cujos efeitos são relativos à distorção das atividades cerebrais, podendo causar perturbações quanto ao espaço e tempo. Distorções dos 5 sentidos. Quais que são os sentidos, gente? Ver, ouvir, paladar, né? Os 5 sentidos, os órgãos dos sentidos, que a gente já estudou. E até mesmo alucinações. Grande parte dessas substâncias é proveniente de plantas cujos efeitos foram descobertos por culturas primitivas, associadas às experiências vivenciadas a um contato com o divino. Isso aqui, gente, a gente já estudou em história, né? Na escola, os professores de história, né? Já falaram com a gente o quê? Os índios primitivos. Primitivos. Acho que agora nem eles devem fazer uso, mas, enfim, eu não conheço a cultura. Mas na cultura dos índios primitivos, eles usavam esse tipo de droga perturbadora do sistema nervoso central porque eles achavam que quando eles ficavam perturbados, o sistema nervoso deles, né, não dava notícia do entorno, que ele estava conectado com o divino. Então, algumas dessas drogas, maconha, haxixe, êxtase, cogumelo, LSD, pessoal apelida de bala, né, bala, e os medicamentos anticolinérgicos. Nem tudo é droga, mas as drogas foram percebidas como nocivas ou benéficas, dependendo da época, da cultura e das formas de uso. Então, a gente tem chá. O chá preto é excitante. Eu vou tomar um monte de chá preto? Não, eu vou tomar, se eu tiver que tomar, menos. Café também é excitante, né? As bebidas alcoólicas que perturbam, né? O açúcar em demasia também pode causar problemas, né? O cigarro, eu já falei do pulmão, sistema respiratório, e remédios controlados não devem ser utilizados, né? Sem receita médica, tem que ter receita médica. Tanto que se você for comprar um antidepressivo, eles não vão te vender. Dependendo da medicação, se ela tiver tarja preta ou vermelha, a farmácia não libera para você, tá certo? Então, aqui, na quantidade, né, dos lícitos aqui,
né? De repente, um cafezinho, um chazinho, mas a gente tem que tomar cuidado, tá certo? Então, o que nós aprendemos na aula de hoje? Sobre o conceito de drogas, o funcionamento do sistema nervoso, sobre o efeito das drogas, as drogas lícitas e as ilícitas. Agora, gente, que nós já conhecemos um pouco sobre o funcionamento do sistema nervoso e como que a droga atua sobre o corpo, devemos conhecer, compreender, nos conscientizarmos para ajudar nós mesmos e as pessoas que não têm esse conhecimento. O conhecimento, ele liberta a gente de muita coisa, não é? Então, eu agradeço a companhia de vocês até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!